Olá pessoal, tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam bem. E estamos aqui mais uma vez nessa tarde para tratar um pouquinho com vocês a respeito da palavra de Deus. Nós vamos também ouvir uma música e depois nós vamos orar por vocês, né? Como temos feito todas as quarta-feiras, né? Então, o nosso texto nessa tarde, amados, é um texto da palavra de Deus. Eu vou ler apenas um versículo, né? E a gente vai meditar um pouquinho nesse versículo. Primeira carta de João, o apóstolo, né? Capítulo 3, verso 8, né? Ele diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, uma coisa interessante aqui, né? Primeiro, falar sobre o diabo. O diabo, às vezes, né, traz para a gente uma aversão, né? Falar sobre o diabo nos dá medo. Mas nós temos que entender que essa é uma realidade, que o diabo realmente existe, né? Satanás é um anjo caído, né? Desobediente a Deus, que se revoltou contra Deus e hoje é considerado aí, né, o pai da desobediência, né? O pai do pecado, né? E esse texto nos traz então uma dura realidade para nós, né? Falando do diabo, mas para nós, né? Que toda a humanidade, né, como nós fazemos parte dela, né, quando nós pecamos, nós nos assemelhamos ao diabo, ou somos como o diabo quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus, né? E a característica do diabo, é isso que o texto está dizendo, né? A característica do diabo é justamente o pecado, é justamente essa questão da revolta contra Deus, né, e de tudo que é a vontade de Deus. Ele faz o contrário, né? Por isso, isso determina o pecado, né? E o diabo, ele está dizendo aí que porque o diabo vive pecando desde o princípio, né? Então essa é a natureza do diabo. E quando nós fazemos ou como nós praticamos o pecado, nós estamos nos assemelhando ao diabo, porque o pecado é rebelião contra Deus, contra a vontade de Deus. Quando nós vamos contra a vontade de Deus, nós ficamos do lado do diabo, né? A Bíblia também diz, amados, que com respeito ao ser humano, ela diz que todo ser humano pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está lá na carta de Paulo aos Romanos, né? Então todos nós pecamos. De alguma forma todos nós nos assemelhamos ao pecado, nos assemelhamos ao diabo, né? Então essa dura realidade é que nós, por melhores que nós sejamos na nossa vida, por mais boas obras que a gente faça, né, nós estamos perdidos, né? Assim também como o diabo está perdido. Mas o texto, o que eu quero mostrar aqui, é que o texto não para aí, né, nessa questão, porque se parasse aí, nós estávamos perdidos, nós seríamos semelhantes ao diabo e estaríamos condenados à morte eterna, né? Mas o versículo continua, né? Ele diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então o texto continua, ele não fica só nessa questão de nós sermos semelhantes ao diabo, de nós sermos pecadores, de nós nos revoltarmos contra Deus, né? E por isso sermos semelhantes ao diabo, que não tem mais jeito, ele está condenado eternamente, né? Mas o texto continua dizendo que para isso se manifestou o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? O Filho de Deus é Jesus, né? E ele veio então para destruir o pecado, para libertar o homem dessa dura realidade da condenação e para nos dar vida eterna. Então, a triste notícia é que quando nós pecamos, e todos somos pecadores, em algum momento nós estamos pecando, nós nos assemelhamos ao diabo. Mas
graças a Deus, né, o Filho de Deus se manifestou. E ele mandou o seu Filho, né, se manifestou para destruir, então, as obras do diabo. Né? Jesus, então, muda a nossa dura realidade, né? Se crermos nele e no seu sacrifício que ele fez por nós. Então, ele muda a nossa realidade. Né? De mortos eternamente, nós passamos a ter vida. É isso que o versículo está dizendo. Né? Então, para entendermos um pouquinho, para aplicar mais a nossa vida, né? Primeiro é entendermos que o pecado não é da vontade de Deus. Pelo contrário, o pecado é contrário à vontade de Deus. Toda vez que nós vamos contra a vontade de Deus, nós estamos pecando. E por isso somos semelhantes ao diabo, porque ele é o pai, né, da mentira, ele é o pai do pecado. Né? Então, amados, por mais bom que nós sejamos nessa vida, por mais boas obras que a gente possa fazer, né? Nós podemos muitas vezes fazer boas obras, né? Dar um alimento para quem está faminto, né? Dar um copo d'água para quem está com sede, dar roupas àqueles que não têm, né? Nós podemos fazer muitas coisas e devemos fazer isso, né? Também faz parte da nossa vida as nossas boas ações. Mas lembrar, amados, que a maior, a melhor e a mais importante boa obra, nenhum de nós seria competente para fazer. O texto fala dessa perfeita e graciosa ação de Deus a nosso favor. Nós não pagamos nada por isso, né? Ela é graciosa. Deus deu o seu Filho, né? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A manifestação, então, do Filho de Deus destruiu definitivamente as ações de Satanás. Definhou seus planos, extinguiu a força do pecado sobre as nossas vidas. Ele fez o que mais precisávamos. Ele trouxe vida onde havia morte. Ele iluminou o que estava em trevas, fez a paz com corações que estavam em guerra contra Deus, né? Que é justamente o pecado. Maior que qualquer boa ação que possa ser feita, Cristo realizou a mais perfeita, a mais completa, anulando o nosso pecado, cuidando do presente, salvando o nosso futuro eterno. Então Cristo fez isso, né? E a manifestação do pecado, né, para todo aquele que nele crê, né? Da morte nós saímos para a vida eterna. Essa obra ninguém pode fazer, só o Senhor Jesus. Ele é a boa ação de Deus para mim e para você também, né? Que Deus nos abençoe no entendimento disso. A melhor boa obra foi a de Cristo Jesus, eliminando as obras do diabo, para que eu e você pudéssemos ter vida. Ouça o cântico aí, ouça a música, muito bonita, né? E depois eu volto para orar com vocês. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a
Só em Jesus eu tenho paz. Né? Lembre-se disso, amados. E que nós possamos nos voltar para esse Jesus que destrói definitivamente a obra do diabo nas nossas vidas. E que assim a gente, em Jesus, possamos ter paz com Deus novamente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa tarde, Pai, pela Tua palavra que nos ilumina, que nos dá consciência, Senhor, da realidade das nossas vidas, nos faz entender que somos pecadores, mas há um Deus que nos amou e mandou o Seu Filho Jesus, Pai, para que nós pudéssemos, Pai, ter vida novamente. Obrigado por essa tão grande salvação, ó Deus. Obrigado pela obra de Cristo Jesus a favor das nossas vidas. E que nós possamos responder, Senhor, a essa obra maravilhosa, crendo no Seu Filho amado, crendo em Jesus Cristo, ó Deus. Obrigado por cada vida que está aí no cantinho, ó Deus, que a Tua mão, a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre essas vidas, ó Pai. Que o Teu amor e a Tua palavra sejam vivos e eficazes nessas vidas, ó Pai. E que nós possamos, ó Pai, ter paz contigo através de Cristo Jesus, ó Pai. Senhor, cuida de cada um aí, Senhor, na casa. Cuida também daqueles que estão enfermos, acamados. Deus, tem misericórdia também dessas vidas, ó Pai. Abençoa, Senhor. Restaura a saúde, Pai. Não só a saúde física, Pai, mas também a saúde espiritual através do Filho de Deus, Cristo Jesus, ó Pai. Abençoa os profissionais da casa, Deus. Fortalece essas vidas, Pai, física, emocional e espiritualmente, ó Deus. Que eles possam cuidar com muito amor, como tem feito até hoje, Senhor, de cada um aí na casa, ó Deus. E que a Tua mão seja com eles, ó Deus, e dê para eles, Senhor, profundo amor pelo que fazem, ó Deus. Obrigado pela vida da Adriana, Senhor, e a sua família. Continua abençoando a eles, ó Pai, nessa missão que tem, ó Deus, e que a Cristo Jesus também seja revelado, ó Deus, e seja apropriado nestas vidas, Pai, para que conheçam a verdade e tenham vida eterna, Pai. Assim também a Érica, a sua família, Deus, também nesta missão, ó Deus, abençoa, Pai, cuida deles. Fortalece-os, ó Pai, de todas as maneiras, para que eles possam continuar sendo bênção na vida de muitos, ó Pai. Assim, Senhor, nós te agradecemos e pedimos a Tua bênção, Senhor, porque sem ela nós nada somos, ó Pai. E oramos assim, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amados. Deus abençoe, viu? Se Deus permitir, quarta-feira que vem nós estaremos juntos novamente. Grande abraço a todos aí. Saudade de vocês. Até mais.